Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Na parte ocidental da Tanzânia, o campo de refugiados de Nyarugusu foi inaugurado em 1966. Há muitos conflitos, por isso esses refugiados fogem das guerras dos seus países. Atualmente, existem cerca de 65 mil refugiados do Congo e cerca de 50 mil de Burundi. Eu acho que não há esperança. Cada manhã apresenta nenhuma esperança para eles. As necessidades espirituais e emocionais dessas pessoas não foram atendidas. Se você fala do mensageiro, a maioria das pessoas aqui chama isso de Bíblia falante. Eles podem ouvir a palavra e você terá os ensinamentos do princípio de vida que estão carregados aqui. Então você descobre que se combinar os dois, você crescerá espiritualmente. O mensageiro se torna a ferramenta central do estudo da Bíblia por meio do envolvimento com as Escrituras, porque os livros são muito caros, mas o mensageiro é um presente do Em Contato. Vocês podem fornecê-lo gratuitamente. Isso significa que cada um pode ter uma Bíblia para ouvir os ensinamentos. Eu estou trabalhando com pastores que trabalham em situações muito difíceis. Eles não têm muitos recursos à disposição. Então, o mensageiro realmente os apoiou. Há uma crise geracional com o Evangelho. Você não encontra mais, especialmente meninos ou homens, indo à igreja. Nas áreas onde distribuímos cistos, há muitos pastores que relatam que jovens estão começando a vir à igreja pedindo papéis que possam desempenhar. Então, em termos de impacto, é o crescimento e o desenvolvimento da igreja. O impacto que isto criou está a inspirar mais esperança para continuar o trabalho e estabilizar os ministérios. Tem um homem de Burundi que está doente desde os 13 anos. E o que ele está dizendo enquanto está deitado lá, ouvindo os ensinamentos do princípio da vida, ouvindo a Bíblia em áudio, isso realmente despertou seu espírito. Como ele diz que sim, estou aqui embaixo, mas estou realmente mais vivo do que quem está caminhando. Portanto, foi um equipamento que mudou vidas. Deus nos permitiu muita saúde e o resultado não é o meu. O resultado é do Senhor. Se levar 10 anos, é o tempo de Deus. Somos apenas instrumentos que facilitam isso, mas os resultados são do Senhor. A seguirem em contato, aptos para servir. Uma das maiores tragédias da vida é uma pessoa viver toda a sua vida sem propósito, sem senso de direção ou objetivos, flutuando pela vida, se conformando em viver de um dia para o outro ou talvez de uma semana para outra, talvez de um contra-cheque para o outro, não realizando nada, exceto apenas existir e ganhar dinheiro suficiente, talvez, para sobreviver. Posso te dizer, não importa quem você seja, essa não é a vontade e o plano de Deus para a sua vida. Está muito claro nas Escrituras que Ele tem um plano e uma vontade para a vida de cada um. E uma das coisas mais importantes sobre nosso relacionamento com Ele e uns com os outros é o fato de que Deus deu a você e a mim um dom espiritual ou dons e nos deu talentos, habilidades e destrezas. E Ele nos deu tudo isso por uma razão específica. Mas se você não sabe disso, e não se importa, e só quer sobreviver, você vai perder o melhor da vida. Então quero que você abra, por favor, em 1 Pedro, capítulo 4, e observe começando no versículo 10, que é muito importante. E Pedro está falando sobre coisas que vão acontecer, e assim por diante. Então ele chega no verso 10 de 1 Pedro 4,
E ele diz, e toda palavra importante na palavra de Deus, ele diz como cada um recebeu um dom especial. Empregue-o no serviço mútuo como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale como alguém que está falando, segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Agora, vamos distinguir entre uma coisa. Deus deu a cada um de nós um ou mais dons, então vamos definir o que é um dom espiritual. E eu vou colocar isso na tela aqui. Um dom espiritual é o quê? Uma dádiva divina que nos capacita ou nos equipa para servi-lo de maneira eficaz e bem-sucedida. Ou seja, Deus colocou você como um de seus filhos. Ele dotou você de um dom muito especial, ou seja, ele dotou você com o poder capacitador para trabalhar em sua vida, cumprir o propósito dele, seja ele qual for, e fazer isso de maneira eficaz e bem-sucedida. Então, se você é um crente, você tem um desses dons especiais. E, então, vamos ver por um momento como as Escrituras os dividem. Vamos começar por Efésios capítulo 4. E Paulo, em Efésios capítulo 4, fala sobre dons ministeriais. E se você notar no versículo 11 de Efésios capítulo 4, ele diz, ele deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas e alguns para pastores e mestres. E você vai notar que ele coloca pastores e mestres juntos porque um pastor deve ensinar seu rebanho. Então, esses são dons espirituais e veja o que ele diz. Ele dá esses dons para equipar os santos para a obra de serviço, na edificação do corpo de Cristo. Essa é minha responsabilidade nessa congregação, edificá-lo pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Isso é para cumprir a vontade, o propósito e o plano de Deus em sua vida para edificar a congregação. Então, eu quero que você abra, por favor, em 1 Coríntios por um momento. E vamos dar uma olhada no capítulo 12 de 1 Coríntios. E aqui estão alguns dons pessoais que Deus dá. E se observar o que Paulo diz, começando no primeiro verso. Agora, com relação aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejam ignorantes. E então ele desce e diz no versículo 4, ora, há diversidade de dons. Mas veja isso, mas o Espírito é o mesmo. É o Espírito Santo que dá o dom. Você não recebe o dom dessa pessoa, daquela outra. Dons espirituais são dom de Deus através do Espírito Santo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações como resultado de trabalhar esses dons. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas agora observe o 7º verso. Mas a cada um é dada a manifestação ou expressão desse Espírito para o bem comum. Ou seja qual for seu dom espiritual, Deus não deu só para você. Ele deu a você para o bem comum, ou seja, para a igreja, para todo o corpo de Cristo. Então, se você abrir em Romanos, capítulo 12, e aqui está outro conjunto de dons. O primeiro eram dons ministeriais, segundo, dons pessoais que Deus dá, mas sempre para o propósito do trabalho da igreja. Então, começando no capítulo 12, começando no verso 4 de Romanos, porque assim como temos muitos membros em um corpo e nem todos os membros têm a mesma função, nem todos fazem o mesmo, mas muitos membros diferentes. Temos membros do coral, membros da orquestra, professores, pregadores e assim por diante. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, membros uns dos outros. Agora ouça o que ele diz. Visto que temos dons que diferem segundo a graça que nos foi dada, cada um de nós deve exercê-los em conformidade. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, aqui estão 7 dons diferentes, ouça com atenção.
estes são dons motivacionais. Ou seja, estes dons são dados a você por um propósito específico, o qual Deus quer usar em você. Um dom motivacional é um dom que se expressa dentro de você e o motiva. Ou seja, há algo sobre isso. Por exemplo, uma enfermeira com dom de misericórdia estaria altamente motivada nesta área. Do contrário, não seria uma enfermeira. Um professor que tem o dom de ensinar está motivado para ensinar. Uma pessoa com o dom de exortação, que é o meu, me motiva todo domingo a fazer o que fazemos. Você poderia percorrer a lista de cada um deles. Então, estes são os dons que Deus deu a todos, e a Escritura diz, isso fica bem claro aqui em 1 Coríntios, onde lemos, ele diz, por exemplo, que eles são dados para o bem comum, que significa que ele não nos deu dons espirituais para a nossa causa, mas ele nos deu para o bem comum. Então, mas a cada um é dado a manifestação do Espírito, ou seja, como o Espírito opera, para o bem comum. Isso significa, por exemplo, numa igreja como essa, todo esse corpo aqui, mesmo neste grupo específico, temos todos esses dons. Então, cada um de nós deve exercer o seu dom em nome de outra pessoa, para outra pessoa. Você vê alguém caminhando por um mau caminho, você é um exortador, você quer detê-lo se for possível. Você ouve alguém sofrendo, você quer interferir quando essa pessoa sofre. Se você vir alguém que está cometendo um erro, é porque eles não sabem como. Você deve ensiná-los como. Então, poderia te dar muitas ilustrações, mas deixe-me dar uma ilustração simples que eu já dei antes, porque é tão simples. Você convidou 7 pessoas para sua casa. Está tendo um jantar maravilhoso, sua melhor comida está na mesa, todos têm um copo de chá gelado, um prato, uma colher, uma faca, um garfo e assim por diante, e não está sentado por muito tempo, e alguém, digamos apenas que é minha casa, e eu derrubo o meu copo de chá. Agora, como cada pessoa reagiria? Misericórdia diria, oh, meu Deus. E uma pessoa com dom de dar iria dizer, podemos comprar outro copo, não se preocupe com isso. E a pessoa com dom de exortação, o que ela vai dizer é, bem, da próxima vez, se você colocar o copo desse lado, vai ficar tudo bem. E a pessoa com dom de organização vai dizer, você vai pegar o esfregão, eu vou cuidar disso e nós cuidaremos de tudo isso. Você pode pegar cada um deles e vão reagir de uma certa maneira. Quer saber por que Deus nos criou para fazer parte do todo? E se você estiver se doando a outras pessoas, motivado pelo seu dom, você será mais feliz, terá mais sucesso no que fizer, não importa o que seja. Eu penso que quando as pessoas sentem que suas vidas não têm mais sentido, eles a tornarão significativa, mesmo que isso signifique fazer algo errado, para serem reconhecidos. Então ele diz, Deus nos deu tudo isso, e isto é, para o bem de todas as pessoas, não de apenas uma pessoa. Então, quando eu penso no propósito e por que foi dado, especialmente observe o que ele diz, administre, faça funcionar, servindo uns aos outros. Então, qualquer que seja o seu dom, Deus não deu a você para você. Ele deu a você para te usar de alguma forma para outra pessoa. Todos nós passamos por situações em que cada um de nós precisamos. Já esteve em situações em que alguém precisava te dar algo, ou encorajar você, ou te orientar, te instruir, por exemplo, ou alguém precisava te corrigir por algo que você tenha feito errado, ou seja, todos os dons têm sua importância. Isso se trata de nos entregarmos uns aos outros. O que eu posso fazer para ajudar o outro? Porque as pessoas que estão sempre cuidando de si mesmas, elas não são felizes, não estão em paz, ninguém quer ficar perto. Porque sou eu mesmo e é só nisso que se interessam. O que isso beneficia a mim? O que eu ganho com tudo isso? E não é amor, por exemplo, não foi por isso que ele deu os dons. Então, eu vejo em Marcos capítulo 10, verso 45, e ouça o que Jesus fala de si mesmo, e eu certamente acho que deveria ser nosso exemplo. Ele diz no verso 45, pois até o Filho do Homem, e observe como ele disse, até eu. Jesus disse, até eu, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. E quem foi que lavou os pés? Naquela última ceia, Jesus lavou os pés, porque ele estava demonstrando do que serviço se tratava. Então a verdade é, você tem um dom
espiritual bem definido com o seu nome nele, dado a você pelo Todo-Poderoso Deus. E ninguém mais pode dar a você e ninguém mais pode tirar de você. Só o que você pode fazer é empregá-lo para o propósito de Deus, ou desperdiçar, ignorando-o, sendo egoísta e não vivendo como Deus deseja que você viva. Então, lembra do que ele disse? Ele disse que nos deu esses dons para o bem comum e que devemos servi-lo. E ele disse isso, como bons despenseiros ou excelentes despenseiros. Que quer dizer isso? Seja qual for o pouco que eu tenha, tenho que ser um bom administrador. Se eu tenho apenas pouco dinheiro, devo saber administrar. Se eu quiser mais e ser honesto, se quero mais, trabalho mais e mais diligente. Posso trabalhar mais que todos, o que quer que seja. Ele diz que temos que ser bons despenseiros. Ou seja, veja, quanto mais verdade você conhece, por mais verdade você será responsável. E a razão pela qual Deus te dá a verdade é para tornar possível que você se torne a pessoa plena que Deus quer que você seja. Qual o seu potencial? Você não sabe qual o seu potencial. Você não tem ideia de qual é seu potencial. Até ser testado. E, uma vez testado, por exemplo, o que acontece? Assim como as pessoas no campo esportivo, elas nunca sabem o que podem fazer até entrar em uma competição e quebram todos os recordes. E elas acham esse recorde ninguém vai quebrar e alguém aparece e sim, ele quebra. As pessoas estão sempre nessas áreas buscando o melhor. Eles querem ser o melhor. Vou te fazer uma pergunta. Por ser um seguidor de Jesus Cristo, ignore o que o mundo pensa de você. Você é um seguidor de Jesus Cristo. Você e eu temos a responsabilidade de fazer o nosso melhor. Talvez não seja tão bom quanto o de alguém, mas tenho a responsabilidade de dar meu melhor onde eu esteja, o que quer que eu faça. Sempre há alguém que possa te superar, mas essa não é a questão. A questão é, estou dando o meu melhor? Deus não espera que você seja como qualquer outra pessoa. Não espera que você seja como outro. Ele espera que você equipa você para dar o seu melhor naquilo que ele quer que você faça, porque ele criou você e te deu os dons e as dádivas de talentos que ele te deu. Isso é tudo que ele espera e ele diz, você está vivendo isso para outra pessoa, para o bem comum, por todo o corpo de Cristo. Então, quando eu olho para todas essas passagens, eu olho para Colossenses capítulo 3 por um momento e eu observo que Paulo está dizendo aqui, porque ele está falando sobre essa mesma ideia de fazer o melhor no que fazemos, e eis o que ele diz no 3º capítulo. Ele diz, verso 22, servos, obedecei em tudo aos que são vossos senhores na terra, não com serviço externo como aqueles que apenas agradam aos homens, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Agora veja isso. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Totalmente, completamente, com um entusiasmo. Fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ele diz, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor você receberá a recompensa da herança. É o Senhor Cristo a quem você serve. Se nós pegássemos isso, é Jesus a quem estamos servindo. Este pode ser o mediador, seja quem for e onde estamos trabalhando. Mas é o Senhor a quem servimos. Mas se eu fizer meu melhor em tudo o que eu faça, é o que importa. Agora, pense só por um momento. Por que os crentes deixam de servi-lo e enfraquecem o testemunho da igreja? Por que fazem isso? Então vou te dar uma lista. E eu não pretendo levar muito tempo para discutir isso. Número 1. Ignoram as Escrituras. Há pessoas que não têm a mínima ideia de que Deus exige que elas exercitem seus dons espirituais e seus talentos. Segundo, os que se sentem incompetentes. Eu não conseguiria fazer isso. Agora veja isso, quando as pessoas dizem não posso, estão olhando para si mesmas, do ponto de vista delas, não do ponto de vista de Deus, não do que Deus disse, mas o que elas pensam, o que as torna indesculpáveis. Terceiro, sentimentos de culpa. Bem, não posso servir ao Senhor porque lá atrás na minha vida eu fiz isso, fiz aquilo. E então eu não sou digno. A graça de Deus cuida do passado. Não aceitável. Então eu penso, uma das razões que as pessoas não servem ao Senhor é a falta de amor e cuidado com os outros. Não amam os outros. Algumas pessoas cresceram no lar onde nunca foram ensinadas a amar e nunca viram um exemplo de amor. Eu entendo isso. Mas sabe, você pode superar essas coisas. Se você quiser. Ouça, se você passa a sua vida se desculpando,
Pela preguiça, pelas ninharias, pelo desleixo, por todo o resto, porque, bem, minha família fez isso, quer saber, todos nós crescemos em situações ruins sobre certas coisas na vida. Mas Deus nos presenteou, Ele nos deu talento, nos deu oportunidades. Nós não ficamos onde estamos, nós seguimos em frente na vida. Pode não ser tão rápido quanto você deseja, mas quando você é fiel onde você está, eu posso pensar em algumas pessoas que parece que elas têm um único dom na vida, mas como são fiéis, leais e dedicadas, e Deus diz que é Ele que lhes dá a recompensa. Então, é claro, há pessoas que são egoístas com seu tempo. E, como dissemos antes, eles dizem simplesmente não tem tempo. Ou seja, você não tem tempo para testemunhar para os outros, não tem tempo para servir, para cantar no coral, embora seja talentoso, para tocar, mesmo sendo talentoso, não tem tempo para isso, aquilo outro. Não tem tempo para fazer uma visita. Você não tem tempo. Você não tem nenhum tempo para fazer nada para ninguém a não ser para você mesmo. Isso é puro egoísmo e impiedade. Agora, uma das piores coisas, comparando-se com outra pessoa. Sabe por que não está certo? Número 1, ninguém mais é como você. Se juntarmos as impressões digitais de todos, todas são diferentes. Não entendo como você pode ter 6 bilhões, 7 bilhões de impressões digitais. Não sei como isso funciona. Mas vou te dizer, Deus conhece você pelo nome. E quando você pensa nisso, não é certo se comparar com uma outra pessoa. Por exemplo, uma enfermeira. Se é uma enfermeira, você pensa, sabe, eu só não tenho a mesma resistência que fulano tem, ou talvez seja uma secretária e não seja a melhor do mundo com um computador. Não se compare com os outros, eis o que deve fazer. Deus, eu quero te agradecer pelos dons e talentos que me deste, e Deus, pelo Espírito Santo, eu vou melhorar. Eu não vou ficar onde eu estou, eu vou melhorar. Não vou esperar por alguém que me dê uma oportunidade. Eu vou melhorar pelo poder do Espírito de Deus. E você acha que Deus vai te ajudar? Com certeza. Ele prometeu fazer isso. Você não vai saber qual é o seu potencial culpando uma outra pessoa. E algo sobre o passado onde você nunca vai conseguir. Isso, ouça, todo mundo. De fato, se você olhar a lista da história de pessoas que fizeram incríveis coisas na vida, elas vieram de caminhos loucos. Você pensaria que não significariam nada na vida. Mas quer saber? Eles não ficaram onde estavam. Eles não olharam em volta e disseram nunca serei nada. Eles decidiram, vou dar o meu melhor, posso não conseguir, mas vou dar o meu melhor. Quando as pessoas superam isso, Deus começa a trabalhar em suas vidas. Então, é claro, uma das principais razões que as pessoas não servem a Deus é que estão vivendo em pecado. Você vive em pecado? Você não tem um desejo grande de servir a Deus? Não tem um grande desejo de ajudar os outros? Você está tentando se satisfazer e quando penso em alguma coisa que parte o meu coração, quando vejo pessoas desperdiçar talentos, tempo, dons, por causa disso, por causa daquilo outro, quando Deus os salvou, mandou o Espírito Santo, viver dentro dele é como se ele tivesse que dormir. Nunca saberá seu potencial, até se colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, vou fazer do seu jeito. E o que eu quero para você é que você olhe para si mesmo e diga, Deus, eis quem eu sou hoje. O que queres fazer em minha vida? Onde você quer que eu vá? Me recuso a aceitar a desculpa de que não posso. E não aceitarão. O mais importante é Deus o que você quer. E agora que sei que tenho um dom espiritual e eu tenho talentos e tenho o Espírito Santo em mim, Deus, eu vou dar o meu melhor, começando hoje. Estou ouvindo sua direção. Vou confiar em ti e vou te obedecer. Hoje pode ser o dia da sua mudança de vida. Uma decisão que toma. Se você nunca creu em Jesus como seu Salvador, não vai funcionar. Sabe por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Minha oração é que você peça ao Senhor Jesus Cristo que te perdoe dos seus pecados. Baseado no fato de que ele foi para a cruz e morreu na cruz e seu sangue pagou toda a sua dívida de pecado, para que você não tenha que pagá-la. Ele te perdoa do seu pecado. Escreve seu nome no livro da vida do Cordeiro e te sela para sempre, como um filho de Deus. Seja quem for, onde esteja, acabou de ouvir a verdade. E eu oro em nome de Jesus, que esteja disposto a pedir a Ele que lhe perdoe dos seus pecados, diga que você bagunçou sua vida, que dependeu de outras coisas, você viveu da maneira que queria viver, você realmente nunca pensou em sua vida sobre como deveria viver, achava que estava agindo certo,
Você não faz nada certo sem Jesus. Você vai colher o que planta, mais do que planta, mais tarde do que planta, não pode mudar isso. Minha oração por você é que seja sábio bastante para receber Jesus Cristo como seu Salvador. Pai, quão gratos nós somos por seu amor por nós. Quantas vezes temos que te pedir perdão por não vivermos à altura de como deveríamos viver. Por favor, Senhor, não permita-nos que fiquemos satisfeitos com nada menos que uma vida santa e entregarmos em santidade a Ti, para que nos use de toda e qualquer maneira que Tu puderes. Eu peço que cele essa mensagem no coração de cada um crente, não deixe isso escapar deles, Pai. E eu oro por alguém aqui hoje que ainda não foi salvo. Já estão perdendo tempo. Ajude-os a ver que o primeiro passo é ser salvo, o segundo passo é eles se renderem a Ti e serem cheios do Espírito Santo. E o terceiro passo é dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, use-me, me envie, estou disponível. Essa é a nossa oração nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.